Belezinha, pessoal? Vamos resolver aqui um exercício de troca de calor, tá? Então, algumas informações relevantes, tá? Então, a troca de calor ocorre quando eu tenho dois objetos, tá? Não importa a natureza desses objetos, quando esses dois objetos eles entram em contato um com o outro, tá? Essa troca de calor ocorre quando há uma diferença de temperatura. Então, o corpo mais quente vai transferir calor para o corpo mais frio, tá? Essa troca de calor entre esses corpos ocorre até o momento em que há entre os dois objetos um equilíbrio térmico, ou seja, tá? Ou seja, esse equilíbrio térmico é quando a temperatura final dos dois objetos é a mesma, tá? Então, lembre-se, equilíbrio térmico é quando a temperatura final do objeto é a mesma, tá? Dos objetos envolvidos, tá? Por que eu estou dizendo objetos no plural? Porque pode ser mais de um, mais de dois, né? Então não é só, pode ser, esse aqui é um exercício simples com dois objetos, mas pode ser três, quatro, cinco, né? Então são muitos objetos, é um sistema, tá? Então, é, essa troca de calor, a quantidade de calor que o corpo A vai perder, então vamos colocar aqui um sinalzinho negativo, é igual à quantidade de calor que o corpo B vai ganhar, tá ok? Como é que eu calculo, né, essa quantidade de calor? Então, lembrando nossa fórmula de calorimetria, né, que do corpo A, massa do corpo A, calor específico do corpo A e temperatura inicial do corpo A, tá ok? E aqui eu vou colocar a temperatura de equilíbrio. A temperatura de equilíbrio eu não vou colocar o Azinho ali. Por quê? Porque ela é uma temperatura que vai ser a mesma para os dois objetos, tá ok? Vou fazer a mesma coisa agora para o corpo B. Então, quantidade de calor do corpo B, massa do corpo B, calor específico do corpo B, temperatura inicial do corpo B e a temperatura de equilíbrio, tá ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, como eu sei que essa troca de calor ocorre devido a essa perda de calor do corpo A e esse ganho de calor do corpo B, então nós vamos colocar lá, substituir os objetos. O que nós temos lá no enunciado? O corpo A, nosso primeiro elemento, tem 1 kg de água. 1 kg equivale a 1000 gramas. O Czinho da água, eu sei qual é. Notem que eu tenho os dois objetos que eu tenho é a água. Então, o Czinho não vai nos importar, tá? Então, por quê? Porque é o mesmo elemento. Então, o Czinho do lado de cá vai cancelar com o Czinho do lado de lá, tá? Então, o Czinho do corpo A vai cancelar com o Czinho do corpo B. Mas eu vou colocar aqui porque a gente sabe que o Czinho da água é 1 caloria, grama, graus Celsius. A temperatura inicial da água é 70 graus Celsius. E a temperatura final, eu não sei, é o que eu quero descobrir, vou colocar um X. No corpo B, eu tenho 2 kg de água, então 2.000 gramas. O Czinho da água é 1. A temperatura inicial da água é 10. E a temperatura final, eu não sei, a gente vai colocar um X, tá ok? Então vamos lá. No corpo A eu vou ter massa do corpo A, Czinho do corpo A, vezes temperatura final menos temperatura inicial do corpo A. No corpo B, massa do corpo B, Czinho do corpo B, vezes temperatura final menos temperatura inicial do corpo B. O que nós vamos fazer? Substituir os valores. Quais são os valores? Então vamos lá. A massa do corpo A, 1000. O Czinho, 1.
Temperatura final, a gente não sabe. X. Temperatura inicial, 70. Fecha parênteses. Massa do corpo B, 2.000. Czinho do corpo B, 1. Temperatura final a gente não sabe. E temperatura inicial é 10. Multiplicando eu tenho menos 1.000 vezes x menos 70, 2.000 vezes x menos 10. Vou fazer o quê? Multiplicação aqui, ó. Multiplicação chamada de distributiva, tá? Aplicar a uma distributiva, tá ok? Então, menos 1.000 vezes x dá menos 1.000x. Menos 1.000 vezes menos 70 vai dar, menos com menos vai dar mais, vai dar 70.000. 2.000 vezes x, 2.000x. 2.000 vezes 10 vai dar 20.000. Ok? O que nós vamos fazer? Separar o que tem x para um lado, o que não tem para o outro. Detalhe, o x maior está do lado de cá, né? Do lado direito da tela. Então, o que eu vou fazer? Vou transferir os valores para o lado de cá para ficar tudo positivo. Então, o menos 1.000 vai passar para o outro lado, vai ficar mais 1.000. Então, vou ter 2.000x mais 1.000x. Do lado de cá, está os 70.000. E o 20.000, que é negativo, vai passar para o lado de cá, vai ficar positivo. Então, vai ter 20.000. 70.000 mais 20.000 dá 90.000. 2.000 mais 1.000, 3.000. Opa. 3.000x. 3.000 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho 90.000 divididos por 3.000. Vou cortar os zeros para facilitar a conta. E eu tenho x vai ser igual a 90 divididos por 3, vai dar 30 graus Celsius. Então, a nossa temperatura de equilíbrio é 30 graus Celsius. Gostou? Dá um like, divulgue o canal, se inscreva.